Então, assim, para dar o início, né, à nossa gravação, né, eu queria agradecer vocês que estão assistindo aí a nossa webinar. E aí eu queria que eu sou o Felipe, né, Stark, sou coordenador de curso. Muitos de vocês que estão assistindo aí podem ser que me conheçam, muitos também podem ser que não. Eu sou formado em engenharia, fiz mestrado também em engenharia e depois fiz uma pós em TI. E aí hoje a gente vai ter aqui 3 participantes. Eu vou ser só o mediador, né, na temática aí. Nós vamos ter o Eduardo, vamos ter o Leonardo e vamos ter o Leandro aqui participando com a gente, tá? A nossa definição de tema, ela se baseia bastante na parte do home office e bastante na parte também, a gente vai falar um pouco do futuro profissional pós-pandemia. E também um pouquinho de educação voltada para os alunos também. Então é legal que a gente está tentando dar um viés um pouquinho diferenciado de algumas lives que a gente vê que é muito profissional, mas que não foca na parte da educação. E a gente tem visto um movimento tanto na parte educacional quanto mesmo de necessidades profissionais, que é o continuous learning, né? Então, você aprender continuadamente ao longo da sua vida. Então, você tem aquele lifelong learning, né? Os 3 L's aí. Então, a gente vai pincelar um pouco, né? Não vamos tentar também adentrar muito nos temas, mas sim fazer um apanhado geral. E aí, para dar início, eu gostaria de pedir, vamos começar por ordem alfabética, e pode ser o Eduardo se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da formação dele e um pouquinho, talvez, da atuação, né, da área de atuação dele. Eu vou fixar aqui a câmera dele para ficar mais fácil de vocês verem ele aí. Meu nome é Eduardo Paredes, eu sou aqui de Londrina, mas nasci no Rio de Janeiro, Niterói, e minha formação é em engenharia de telecomunicações. Formado, eu fui trabalhar na Embratel, e hoje em dia é atual Claro, e eu também sou professor na Unopar de Londrina, né? Já não estou mais na Claro, mas continuo aí o meu trabalho como professor até o próximo desafio aí, que a gente espera acontecer em breve. Sem problema. Se você quiser dar continuidade, então, Leonardo, falar um pouquinho aí. Depois a gente vai, né, dando umas editadas. Vai editar, né? Meu nome é Leonardo Ferrareto. Eu sou formado pela Unopar, Universidade Norte do Paraná, né? Tenho 42 anos, sou profissional de TI, atuo na área de banco de dados, de uma empresa da nossa região aqui de Londrina mesmo. Sou professor acadêmico também da Unopar e tenho especialização em banco de dados. Né? O nosso Guerra voltou aí. Guerra, daí o Leonardo já se apresentou, né? Falou um pouquinho da formação dele, da área de atuação dele. E aí, se você quiser falar um pouquinho da sua formação e também da sua atuação profissional, e se quiser também estender um pouquinho falando sobre a sua experiência acadêmica, também é bem legal para os alunos aí que estão assistindo aí. Tá, beleza. Podemos? Opa! Então tá. Olá, sou o Leandro Guerra, né? Sou formado em engenharia elétrica, com ênfase em telecomunicações. Tenho formação também técnica em eletrônica pelo Ipolon, aqui de Londrina, né? A minha pós-graduação, né, é em metodologia do ensino superior para dar aula mesmo, tá? Mas minha atuação profissional é na área de telecomunicações. Desde quando eu me formei no Ipolon, curso técnico, fui trabalhar na NEC. Da NEC fui trabalhar na Ericsson do Brasil. E da Ericsson do Brasil eu estou na Claro até hoje. Então eu estou na Claro desde final de 98, tá? Resolvi fazer o curso de engenharia. Terminei o curso de engenharia. Quando eu estava no 10º semestre do curso de engenharia, o coordenador do curso olhou para mim, que eu participava do projeto de extensão de instalações elétricas, viu eu dando aula e perguntou se eu não queria dar aula. Legal. Na Unopar, né? Mas como eu vou dar aula, se eu nem terminei o curso de engenharia ainda? Não tem problema. Vai fazer a pós-graduação, faz aqui na Unopar mesmo, né? Faz a pós-graduação, terminou, você já entra dando aula. E foi assim que comecei minha vida acadêmica, né? Como docente. Para mim, é a minha válvula de escape, é onde eu converso com gente, é onde eu, né, envolvo com pessoas, né, conversando, dando aula, e eu gosto muito dessa área acadêmica, tá? Legal. E aí, para a gente dar o pontapé inicial, né, depois das apresentações,
Então, justamente para a gente contextualizar um pouco a escolha dos participantes, né, para os cursos de engenharia, para os cursos de TI, é realmente importante ter profissionais que atuam na área e que também permeiam essa parte da educação, né, porque geralmente quando o profissional ele atua numa empresa, ele está no mercado, ele traz esses cases para os alunos. Então, o próprio Guerra agora deu um exemplo sensacional, né, do coordenador dele, chegando até ele percebendo que ele tinha uma habilidade para realmente ser docente, e isso depois ele foi buscar, né? Então simplesmente não foi assim, o coordenador chegou e falou, olha, você tem, né, o perfil, e aí ele, por exemplo, quis enveredar para uma outra área. Não, realmente ele quis se empreender ali, né, naquela área, e isso deu bons frutos, né? E hoje ele é um grande profissional aí na Unopar. E aí, para a gente dar o pontapé inicial nas nossas discussões aí, né, para fazer o esquenta, alguns de vocês já trabalham em home office, né? A gente já teve uma reunião prévia e hoje todos nós estamos tendo que atuar, querendo ou não, né? Todos os educadores, professores e muitos profissionais de TI e de engenharia também, né? Da área de análise, de gestão. E eu queria que a gente desse realmente uma discussão no sentido de como que vocês veem essa área de home office, como que vocês estruturam o trabalho de vocês nessa questão do home office, né? Os desafios que esse tipo de trabalho tem em relação ao trabalho que é o bater o ponto, né, e até a empresa bater o ponto e depois na hora de sair, né, deixar ali, né, o trabalho, né, entre aspas, né, você bate o ponto na saída e vai embora para casa, né, como que funciona essa questão de você estar na sua casa e você trabalha da sua casa e aí as coisas começam a se misturar um pouco, né, e talvez, aí vamos fazer a volta agora, eu queria começar com o Guerra, talvez, né, daí a gente vai para o Leonardo e depois finaliza com o Eduardo aí. Daí, Leandro, se você quiser talvez compartilhar um pouco a sua experiência com relação ao home office, quais que são os desafios, né? Especialmente porque você já trabalha bastante tempo na área, tá? Uhum. Bom, é que nem eu estava falando, eu já estou há mais de 10 anos trabalhando em home office, né? Eu sou funcionário do Rio de Janeiro, mas fico em Londrina, né? Tenho escritório lá na Embratel aqui em Londrina, mas não vou, trabalho de casa. Particularmente, o que eu vejo o home office, para a empresa é uma boa, para o funcionário também é bom que não perde muito tempo no deslocamento. Só que você trabalha mais, tá? Porque como você está em casa, parece que você não está fazendo nada, então você quer fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Você vai almoçar com o computador na mão, você vai não sei o que, fazer com o computador na mão, tá tudo na mão. Então parece você trabalha mais, não parece não, você trabalha mais. Para resolver problemas, eu prefiro 10 vezes estar em casa, quietinho aqui em home office, porque não tem ninguém, não tem nenhum chefe atrás de você aqui perguntando, e aí, já resolveu? E aí, o problema está resolvido? Porque quando para um servidor, quando para uma central, quando para um negócio desse, é milhões, milhões, milhões que a gente está perdendo. Então, o que acontece? Se eu estou na empresa, né, atrás de mim vai ter uns 5, 6 chefes perguntando, e aí, resolveu? Não. Quando você está em home office, você trabalha tranquilo, ninguém te incomoda, né, e o serviço eu acho que rende muito mais, tá? Bom, na verdade, se alguém quiser fazer um contraponto, né, eu acho bem interessante isso mesmo, e tem estudos que falam que a produtividade aumenta. E aí a gente tem que levar em consideração, será que a produtividade aumenta? Porque é isso que você falou, né? A gente trabalha mais tempo, né? A gente acaba... Porque na empresa, às vezes você tá lá, alguém chama para tomar um café, ou igual você mesmo relatou, e isso acontece, acho que com qualquer um, né? Qualquer pessoa. Às vezes o seu chefe chama, ou quer fazer uma reunião, ou às vezes é inserido no seu cronograma, ali, no seu dia, alguma coisa que você não estava nem esperando, né? Às vezes atender um cliente, fazer alguma coisa assim. Isso acaba tirando você daquele planejamento que você tinha inicialmente. Ou será que realmente ganha produtividade porque a gente trabalha mais, né? A gente trabalha melhor ou a gente trabalha mais? Então, essa é uma questão bem legal para a gente levar em consideração, né? E aí, talvez, se o Léo agora quiser também dar uma opinião e também fazer uns contrapontos. Não, claro, assim, tanto a minha profissão quanto a profissão do Guerra, a gente convive junto já na instituição, na Unopar, e o Eduardo também, né? A gente sempre está discutindo esses pontos lá dentro da instituição. A gente acaba, assim, produzindo mais quando nós estamos em home office.
Mas, assim, eu vejo isso que, por exemplo, é uma cultura já do Guerra, lá na empresa onde ele trabalha, Uhum. já existe essa cultura, e essa cultura, ela já é mais madura, né? Algumas outras empresas já não têm essa cultura tão madura desse jeito, né? Algumas outras empresas são mais empresas que prezam pelo funcionário estar presente ali, porque sentem uma maior segurança, né? E a gente vê que essa cultura está mudando um pouco hoje, né? Posso falar por mim mesmo, que eu nunca trabalhei em home office. Essa é a primeira situação que eu estou trabalhando em home office, por causa dessa pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Mas, sim, a gente trabalha mais tempo, por isso que dá aquela impressão da gente estar produzindo mais, né? Eu vejo, a minha visão é essa, né? Lá onde eu trabalho, no meu setor mesmo, nós somos em 9 pessoas para cuidar de todo um sistema de rastreamento, né? Toda a parte de rastreamento de veículos. Eu trabalho numa empresa de rastreamento aqui na minha cidade. Então, assim, a mesma produção que eu faço lá na casa também. Só que a gente está vivendo essa situação como um todo hoje, a gente dá um gás a mais, né? A gente dá um gás a mais. Então, coisas que, por exemplo, lá na empresa você levaria 3 dias, você consegue resolver em um. Por quê? Porque lá você entra um horário, sai para o almoço, volta do almoço e vai embora para casa. Quando você está em home office, esse horário meio que não aparece, né? Você vai constantemente e você acaba, dependendo da tua linha de raciocínio, não sei como é que vocês, mas quando eu estou seguindo uma linha, eu não gosto de parar para nada, né? E acaba comendo até na frente do computador ali e já tentando dar seguimento para aquilo, e você acaba produzindo de uma maneira muito mais eficaz, né? O que eu tinha assim, meio que para demonstrar em relação a isso é nessa visão. Perfeito, Leonardo. Acredito que realmente isso é algo que a gente tem percebido muito, né? Às vezes até isso de você falar, querer dar um gás a mais, né? A gente vê até o mercado, a gente acaba falando, não, eu tenho que produzir mais, agora que é o momento de realmente dar, né, o meu melhor e de demonstrar que realmente eu estou apto a desenvolver todas as atividades, né? A gente tem visto alguns profissionais que estão fazendo isso e está tendo até aquela discussão de saúde mental, né? Claro que não é o foco, talvez, da nossa agora, né, nessa pergunta, né, nessa etapa da nossa webinar, mas a saúde mental talvez, né, no pós-pandemia, ou talvez já tinha força, né, a questão da depressão, dos tratamentos psicológicos e tal, mas talvez ganhe mais força ainda, né, essa questão da pessoa conseguir realmente ter uma certa abertura ali, né, na hora que está trabalhando em casa, e também não se esgotar, né, porque a gente pode, às vezes, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você aguenta esse ritmo, né? Mas pode ser que em 6 meses, 1 ano, aí começa a apertar um pouco, né? A questão de às vezes um excesso de carga, né? A gente se cobrar muito também, né? Não sei como que o Paredes vê essa questão agora do nosso home office também, né? Para mim, assim como o Leonardo, está sendo a primeira experiência de home office, apesar que como coordenador de curso, a gente nunca bateu o cartão na unidade, a gente tem que cumprir as horas, a gente é pago por horas, né? Por carga horária. Então a gente trabalha ali nesse sentido aí. Paredes, acho que o seu microfone está desligado aí. Até bem pouco tempo, eu interagia bem com Guerra dentro da Claro, né? Então, até o início do ano. E a verdade é que o home office já fazia parte do trabalho da gente por exigência da profissão lá na Claro, né? No meu caso, eu era gerente de operações, então o trabalho não acabava, que a gente sempre tem que estar, tanto no cargo que eu exercia como no cargo do Guerra, 24 horas, o próprio Leonardo também, né? Então, assim, essa exigência já cobrava da gente trabalho em casa, né? Mesmo sem a gente chamar de home office, né? A gente já tinha que trazer o laptop para casa para ter alguma informação, para poder trocar. E no ramo de comunicação, TI, telecom, as coisas acontecem em larga escala, né? A gente está trabalhando com redes distribuídas aí pelo Brasil inteiro. Então, a chance de acontecer alguma coisa fora do horário era sempre grande. Eu acredito que nem todo trabalhador ou nem todo engenheiro vai ter essa aplicação tão direta, né?
porque você pode precisar de uma atividade mais de campo, né? Isso vai depender da área que você atua, né? Mesmo depois dessa situação de pandemia. Mas a grande questão do home office é você ter um lugar para você sentar e esquecer do tempo ali e produzir o quanto necessário, né? Isso daí é importante. E aí é a questão da família, saber que você está em trabalho ali, né? Aquela história de você, às vezes, não conseguir seguir o horário da sua família por conta do trabalho, e isso acaba misturando também. Isso realmente é uma coisa que a gente precisa dosar, mas aí que tá, isso vai depender muito do cargo que você ocupa, porque em alguns casos você não tem nem como sair dali para poder deixar de resolver ou resolver depois, né? Como o Leonardo falou, era importante terminar o assunto antes de dar uma parada. Em alguns casos, na área que eu trabalhava, a gente tinha que ficar no telefone horas a fio, conversando com o técnico de campo, né, computador na frente, fora do horário de serviço, porque tinha alguma coisa relevante para a empresa acontecendo. E no meu caso eu também era gestor, também não tinha ponto, não tinha nada disso, né? Então isso já era cobrado dos gestores antes da pandemia. Agora o que vai acontecer é que vai existir mais pessoas que têm trabalhos para entregar, prazos para cumprir, né, por conta das suas chefias, tendo que fazer isso de casa. Perfeito, perfeito, Eduardo. Eu acredito que é isso mesmo. Digamos assim, algumas atividades já eram igual o próprio Leonardo falou, até frisei bem aqui, né? Tem a parte da cultura da empresa, né? Isso é muito importante, né? Não adianta a empresa querer forçar um home office se ela não tem procedimento, se ela não tem um padrão ali de comunicação, porque aí vai ocasionar até na verdade, às vezes, perda de informação, né? Às vezes você fala assim, eu tenho como contatar um profissional por e-mail, WhatsApp, eu tenho o Telegram, eu tenho N tipos diferentes, eu tenho Teams, eu tenho aplicativos e software de comunicação, mas às vezes eu mando a informação por um software, por um caminho, e ele se perde ali, né, aquela informação. Então é importante estar bem delineado. Aí só para a gente encerrar essa primeira, digamos, parte aí, essa nossa primeira, digamos, parte da gravação da webinar, eu queria que vocês dessem, aí a gente pode fazer o Paredes, vamos fazer o Leonardo e depois a gente faz o Leandro. Talvez escolher uma mudança que vocês perceberam ou algum ponto crítico no home office para vocês, por exemplo, que nem acho que na reunião que a gente teve há 2 semanas, eu tenho que ter aqui meu cantinho, eu tenho que ter um equipamento simplesmente para trabalhar aqui dentro desse processo aqui. Eu queria que vocês relatassem qual que foi o maior desafio de vocês nesse momento de home office, né? Independente se você já trabalha há muito tempo ou não, pode ser alguma coisa até de anos atrás que você fala, olha, para mim antigamente era realmente ter esse controle, por exemplo, da família, né? Às vezes eu era muito interrompido e tal. E aí, se o Eduardo quiser começar. Na verdade, juntando as duas coisas, o que aconteceu aqui durante o último mês foi o seguinte: eu tenho uma filha de 12 para 13 anos e ela também está tendo aulas. Então, o que a gente percebeu? Ela precisava de um computador só para ela. Então, a gente precisou adquirir mais uma máquina, que agora, como está todo mundo dentro de casa, a chance de você precisar de uma máquina para cumprir as suas atividades simultaneamente com outra pessoa da família aumentou muito. Então, assim, tinha hora que não dava para esperar. Eu tinha, no caso agora, aulas para apresentar para os alunos, né, de forma online. Minha esposa tem o trabalho dela também na internet também. E aí minha filha agora, todo dia, aula dentro do horário, como se fosse também uma funcionária, né? Só que ela tem aula na parte da manhã. Isso daí trouxe essa exigência para a gente de ter uma máquina para cada pessoa dentro da casa,
para que as coisas fossem divididas, distribuídas e a gente pudesse trabalhar de forma mais eficiente. Depois que eu adquiri a última máquina, agora faz questão de menos de um mês, vamos dizer assim, todo mundo ficou bem mais tranquilo, e isso daí é uma questão que pode atrapalhar quando você tem toda a sua informação de trabalho dentro de uma máquina, né? E você nem sempre pode carregar um pendrive de uma para outra para trabalhar. Acho que no home office isso daí é uma questão bem relevante, que a gente precisa tomar esse cuidado. E aí, vamos para o Léo agora, dar uma perspectiva aí do assunto. Em relação ao home office, eu acho assim, a gente até que na minha casa, eu e minha esposa somente, né, e ela é funcionária pública da prefeitura daqui de Londrina, ela também teve que se adaptar a trabalhar em home office, né. O que mais pegou nesse começo de home office, tudo foi assim, as empresas não estarem preparadas 100% para levar toda uma estrutura, estava em loco para uma estrutura em home office. Consequentemente, alguns fornecedores, que vamos dizer assim, que são a matéria-prima para o home office, que é a internet, também sofreram um colapso muito grande, né? Tanto é que no começo do home office, muitas operadoras de internet aí não estavam dando conta, né? Eu posso relatar coisas que o meu departamento de infra da empresa trabalha, como a gente trabalha com comunicação satélite, GPRS e outras comunicações, eles alertavam a gente, tá tendo uma demanda muito grande, na internet, as operadoras não irão conseguir suportar isso, né? E de alguma maneira elas conseguiram se readequar. Hoje a gente já tem uma situação um pouco mais estável, ainda temos aí uns picos em relação à internet, principalmente nesse finalzinho de horário da tarde, mas parece que a poeira já assentou no primeiro ponto, e o home office agora parece que está indo de uma maneira até interessante, né? A gente até brinca, minha esposa. O meu pai foi programador durante muitos anos, mainframe, ele é aposentado pela Prefeitura de Londrina, né? Para quem duvida que não existe programador aposentado, existe sim, eu passo o Facebook dele depois, se alguém quiser, né? Mas a gente até duvidava que alguns setores públicos conseguissem fazer isso, né? E eu vi que, como foi uma demanda diferente, eles conseguiram sim se adaptar. Tiveram seus problemas ou não, porque tem várias rotinas administrativas em departamentos públicos que acabam atrasando a situação como um todo, né? Mas, no mais, assim, tudo aqui a gente conseguiu, graças a Deus, a gente tem máquina, eu trouxe a minha máquina da empresa, até a empresa falou assim, leva a máquina para não ter problema, né? Eu trouxe a minha máquina da empresa para dentro da minha casa e estamos, graças a Deus, conseguindo trabalhar em home office de uma forma bem produtiva. Legal. E o Leandro? Bom, o que eu sinto muita dificuldade em home office as pessoas, né, a família que está junto, as crianças que estão dentro de casa nessa quarentena, os cachorros latindo. Isso eu sinto muito problema por causa disso daí. A respeito de equipamentos, eu acho o seguinte, tá em home office, cada um tem o seu, trabalha com o seu, não empreste seu equipamento, porque na hora que você vai precisar, que nem eu precisei dele agora, ele me deixou na mão, tô pelo celular, tá? Então, é só isso que eu vejo, porque o home office é o futuro, gente. Não vai ter jeito, não. Olha, não adianta dar risada, não. Sem chororô, porque é o futuro e todo mundo vai trabalhar de home office, tá? Queira ou não queira. Na verdade, a gente tem visto até algumas empresas agora estão modificando, né? Estão fazendo aquelas estações de home office já, né? Estão publicando no Instagram, né? Aquele que você faz até trabalhar de pé, né? Você pode modular ele conforme você quer, né? A parte ergonômica, né? Então, até setores que a gente comentou bastante de hardware, né? Que é a nossa área, o nosso xodózinho aí, né? Da área de engenharia e TI. Mas tem, por exemplo, se alguém for de engenharia de produção, se alguém for de uma outra área, tem que ter essa perspectiva que você tem que começar a modelar agora esses recursos para que realmente a pessoa consiga utilizar na casa dela, né? E às vezes não fazer coisas mirabolantes que empresas às vezes fazem móveis padrões, enfim, fazem várias compras ali bem massivas, né, de cadeiras e tal, e agora não, agora vai ser um público talvez mais personalizado, né? A gente vai ter que ter isso aí mesmo, né? Mas até assim, Stark,
Só fazer um adendo, a gente está falando da área da gente, assim, nós trabalharmos em home office, mas vamos olhar também pelo lado das pessoas que estão consumindo o produto daqueles que estão trabalhando em home office. No nosso caso, os alunos, né? Os alunos também, dentro da instituição que mudou, que teve uma visão totalmente que era presencial, eles também tiveram que se adaptar para um estudo EAD, né? Eles vinham já numa linha de ensino presencial, que é aquele contato com o professor, né? Mas eles tiveram que mudar também, eles também tiveram que se adaptar. E hoje, eu não sei, eu acho que o Guerra e o Paredes, a gente sempre acaba conversando por estar no mesmo núcleo ali, a gente sente que muitos alunos ainda têm dificuldade em relação a essa de se adaptar a uma nova modalidade de ensino também, por causa de ferramentas que eles mesmos também não conseguem ter assim, na mão em tempo integral por ter que dividir com a família, né? Perfeito, Léo. E aí já vamos puxar o gancho para a pergunta 2, né? Que eu acho que foi brilhante esse enxerto aí que você fez agora no finalzinho, para que a gente realmente consiga puxar. Porque a gente falou bastante de nossa atuação enquanto profissionais, mas e quanto educadores, né? Porque aí a gente passa de ser alguém que está trabalhando para um gestor, ou enquanto nós mesmos, enquanto gestores, e a gente começa a ter uma relação que é discente, né? Docente, né? Então, aquele que passa o conhecimento, aquele que discute conhecimento, que é o estudante, e aí a gente tem uma visão um pouquinho diferente, né? Porque, querendo ou não, para uma faculdade, o aluno é um cliente, né? Se for uma faculdade privada, né? Ele paga, ele tem um serviço de educação, e nós somos aqueles que vamos fornecer esse serviço de educação para ele. Então, realmente, isso que o Leonardo falou é muito interessante. E aí, nesse ponto de vista, talvez a gente puxar um pouquinho agora, a gente falou bastante do home office, dos nossos desafios e realmente daquilo que para nós, né, é nossa experiência com relação a esse tipo de modalidade. Mas como que está sendo para vocês encarar essas aulas, né? O Leonardo já fez uma breve introdução ao assunto. Mas como que está sendo esse processo? Né? A gente tem hoje os 40% EAD, né, que foi uma portaria aprovada em dezembro do ano passado, para cursos presenciais, né, desde que tenha algum curso reconhecido na faculdade. E nós vemos um movimento de que tem muitos alunos fazendo EAD, tá? Eu já fiz alguns estudos nesse perfil de aluno. Geralmente o aluno que vai fazer a modalidade EAD, ele é um aluno mais velho, porque muitas vezes ele está no mercado de trabalho e ele está tendo que trabalhar e ao mesmo tempo estudar. E a gente vê que muitos desses alunos, ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, eles não conseguem abraçar o mundo, e aí eles se perdem um pouco. Ou seja, por questão de computador, portal, cronograma de provas. Então é importante a gente ter essa rotina, assim como no trabalho a gente vai ter o horário, né, de acordar, né, ligar o computador, fazer a nossa tarefa. Na educação, isso traça um paralelo também, porque querendo ou não, vai ter as entregas do aluno ali, né? A gente vai ter que avaliar ele de tempos em tempos, né? Então, quais são os desafios? E a gente pode daí começar talvez com o Leandro, né? Daí a gente vai para o Paredes e finaliza com o Léo. Quais que são os desafios que vocês estão enfrentando agora nesse momento de aulas, né, em home office? Né? Vocês home office e os estudantes em homeschool, né? Eles estão tendo que ter esse contato. A questão se vocês conseguiram trabalhar com simuladores, se vocês percebem que os alunos, às vezes, falta mais recurso do que domínio mesmo da tecnologia. Qual que é esse panorama que vocês têm observado aí? Desculpa. Tá, acabei de ligar. Bom, uma palavra simples: reaprender. Estamos reaprendendo a dar aula. Temos que reaprender a didática, você entendeu, com o aluno. Isso que eu estou vendo bastante. A respeito de tecnologia, isso tudo, como a gente dá curso para aulas, para engenharias, né? Então a maioria do pessoal já está meio maceteado, não tem tanto problema, né? Mas estamos tendo que reaprender tudo. Como dar uma matéria teórica, como dar uma matéria prática. Por quê? As matérias que eu ministro são muitos cálculos. São cálculos de curto-circuito, são cálculos de bastante coisa. E como fazer isso, você entendeu? E como fazer também que os nossos alunos se engajem a assistir. Porque a maioria do pessoal não está sentado na frente do computador, no escritório. Eles vão lá para frente da TV, ligam o computador e fica. Então, a gente tem que ter um jeito de engajar esses alunos. E é o que eu estou procurando fazer, engajar os alunos. Como? Sempre colocando alguma coisa no ar, você entendeu? Puxando a atenção deles. Tá? Esse é o grande desafio, né? Se reinventar agora, se aprender tudo. Eu acho que é isso. Perfeito, Leandro. Vamos lá, Paredes, se você... Eu acho assim, ficou bem mais evidente nessas últimas aulas
A gente estava até contando, a gente já deu mais de 20 aulas online, né, e pela nossa carga horária atual da Unopar em Londrina. Eu percebo, a gente percebe sim, a gente troca informações e vê, turma de 30 alunos aparece meia dúzia para assistir a aula online, né? Turma de 10 alunos, às vezes não vem ninguém, o professor tem que até ligar para o aluno, gente, vocês não vão participar? Então, assim, se a gente já tinha que trazer no bom sentido, uma retórica para a sala de aula, onde a gente consegue engajar através de exemplos, de trazer mais próximo da realidade aquela disciplina, muito mais agora. Porque, assim, eu percebo que quando você consegue envolver numa história, por exemplo, no outro dia eu me vi dando aula de sistemas digitais e discutindo arquitetura de computadores. Se a gente bota uma pitadinha de alguma coisa, assim, você sabe como é que funciona, então, desse jeito que entra esse componente que eu estou explicando, desse jeito que é feito o cálculo dentro lá do microprocessador, mas isso não era uma aula de arquitetura de computadores, uma aula de sistemas digitais. Então, você busca alguma coisa de fora para poder dar um exemplo, para poder cativar e manter a presença do aluno dentro dessa aula online, né? E uma questão que você falou muito da visão do aluno, que eu tenho pensado, é o seguinte, quando a gente retornar às atividades presenciais, como é que o aluno vai se sentir dentro de uma sala com 30 colegas, 40 colegas, né? Será que vai existir uma vontade de migrar ou de dividir esse tempo presencial com mais tempo EAD? Entendeu? Isso é uma coisa que pode mudar, vamos botar assim, nem digo mais de um ano, não. A gente pode falar de médio prazo aí. Quando a gente retornar para as atividades presenciais, como é que elas vão acontecer? Porque a gente vai ter que tomar uma série de cuidados para poder colocar várias pessoas dentro de uma mesma sala, sendo que a gente ainda vai ter aí a sombra da doença rodando aí. Perfeito mesmo, Pereira. Vamos daí pro Léo, para ele fazer a finalização dessa segunda questão aí. Bom, eu não sei se alguém de vocês já teve a experiência, mas eu também dei aula no EAD da Unopar, né? Então, um tempo atrás eu dei aula no curso de ADS também, pelo EAD da Unopar, né? E saí do presencial, fui para o EAD e voltei para o presencial, né? Até o Guerra brincava muito comigo que eu sempre falei bem do EAD, aí eu falei, voltou, né? E tá cuspindo no prato comeu agora, ficava me tirando sarro, né? Aquela brincadeirinha, né? Como sempre. Mas eu vejo assim, vai muito do perfil do aluno, tá? Vai muito do perfil do aluno, né? Que nem você comentou no começo, alunos mais velhos que já estão no mercado, eles procuram o ensino EAD porque pela facilidade, questão de família, já são pais de família, casados, com filhos, né? Então, assim, não depende tanto de estar presente. Mas eu vejo que muitos alunos, e isso não só na Unopar, mas eu vejo isso em qualquer universidade que tem o esquema do presencial, né, de todo mundo, tem muitos alunos que só conseguem assimilar realmente a informação se está presente com o professor, certo? Então, o que eu procuro fazer? Como eu trabalho na área, eu sou administrador de banco de dados e dou aulas em relação a banco de dados, eu procuro trazer todas as problemáticas que a gente pode enfrentar como um analista de banco de dados para dentro da sala de aula. Porque hoje a instituição ela deixou de mostrar para o aluno a parte científica. É uma visão assim, que eu tenho. O aluno não vai lá para buscar mais aquela parte da ciência da pesquisa. Ele vai mais para se formar e se capacitar para o mercado de trabalho. Certo? Então, o que eu procuro fazer? Trazer situações que acontecem no meu dia a dia, que acontecem com a minha profissão. Eu tenho 22 anos na área de TI já, né? E levo isso com aquele aprendizado que eu tenho que dar em sala de aula. Então, por exemplo, eu vou falar sobre rotinas de backup e rotinas de segurança em banco de dados. Então, eu dou o sentido daquilo que é uma rotina dessa de segurança e procuro trazer problemáticas que acontecem no dia a dia de um administrador para que eu possa fazer com que o aluno
tem esse interesse. E isso eu estou aproveitando e fazendo também no ensino que nós estamos tendo no momento, que é nesse ensino virtual da teleaula, que nós estamos fazendo na teleaula. A maneira que eu tenho de fazer com que o aluno fique é cada vez mais colocar situações e desafios. Por exemplo, um exercício pequeno eu transformo no elefante branco para ver se o cara consegue me sugar para que eu possa interagir com ele de uma maneira melhor dentro de sala de aula, porque que nem o Guerra comentou, às vezes o cara tá na frente da TV assistindo Maria do Bairro e não tá nem aí pra gente, né? Sim. Tá lá preocupado com o que vai acontecer na novela. Exatamente. Na verdade, a gente tem uma heterogeneidade, né? Já é tudo. Nós não temos assim uma sala homogênea, né? Que a gente tem um direcionamento fácil ali, né? Alguns realmente têm um espaço na casa que senta e faz tudo certinho, né? E bonitinho. A gente já vê que tem alunos que male tem um notebook para estar interagindo, né? Tem alguma máquina e tal, mas não é tão robusta assim para estar acompanhando, né, as aulas. Então a gente tem que estar envolvido tudo ao mesmo tempo. E aos próprios docentes, né? Eu percebi, enquanto coordenador de curso, que alguns docentes que eram, inclusive, da área de TI, no começo acabaram tendo muita dificuldade com o aplicativo. Por quê? O aplicativo ele é feito para um usuário, né? Às vezes você está ali numa linguagem de programação, alguma coisa aqui, e você tem que reaprender. Eu acho que até o Guerra abriu, né? O Léo puxou o assunto e o Guerra abriu com chave de ouro o assunto, que é reaprender. Então, acho que essa palavra fica como nosso segundo tópico aí. É uma reaprendizagem, né? A gente não pode ver a digitalização, o Be Digital, o Go Digital, como uma panaceia, como uma pedra filosofal que vai solucionar os problemas do mundo, porque a gente esbarra nisso que o Leonardo trouxe, e que é brilhante, que é a questão do aluno, e o próprio Guerra também. Perfeito, Leonardo. Eu agradeço a participação sua, tá? Nessa primeira parte da nossa webinar, e aí eu vou continuar depois com o Leandro e com o Eduardo aí para a gente fazer um encerramento. Perfeito? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Leonardo. Boa noite.